Olá, muito boa tarde para você que está em casa. 2 apagões em apenas 24 horas. Milhares de pessoas ficaram no escuro no último domingo, dia 18, e na segunda, 19. A empresa Eletrobras Amazonas Energia justificou que a falta de luz foi causada pelo rompimento de cabos para raio de uma subestação localizada na Zona Leste. Essa não é a primeira vez que Manaus passa por situação parecida. Por isso, hoje vamos falar sobre este assunto aqui no Band Cidade Entrevista. Para o bate-papo, convidamos o diretor-presidente do Procon Amazonas, Guilherme Frederico, e o deputado estadual Marcelo Ramos, do PSB, que propôs na Assembleia a CPI do apagão. Bom, mas antes de começar esta conversa com os convidados, queremos justificar para você aí de casa a ausência de representantes da empresa Eletrobras Amazonas Energia. Nós fizemos o convite para algum representante ainda na segunda-feira, mas de acordo com a assessoria de comunicação da empresa, o diretor Tarcísio Stefano Rosa não poderia comparecer, pois estava com a agenda cheia. A assessoria também informou à nossa produção que nenhum outro representante da empresa estaria autorizado a gravar o programa. Uma pena, né, deputado? Boa tarde, seja bem-vindo. Uma pena, né? Como tem sido uma pena a postura que essa empresa tem adotado com o povo do estado do Amazonas. A ausência deles aqui é simbólica, que diz respeito à ausência deles num atendimento da prestação de serviço de qualidade para o nosso povo. Boa tarde também, diretor-presidente do Procon, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Com muita satisfação que estou aqui. Deputado, na Assembleia existe uma comissão de defesa do consumidor, da qual o senhor faz parte. Como é que essa comissão investiga as empresas que prestam serviço aqui na capital, não especificamente só a Eletrobras Amazonas Energia, mas todas? O deputado Marcos Rota, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor, tem uma postura muito ativa à frente da comissão, inclusive em relação a esse episódio, já provocou o PROCON, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. A Comissão de Gestão Pública, que é presidida pelo deputado Chico Preto, também tem tratado dessa questão dos problemas energéticos em Manaus, mas tanto o deputado Marco Rota como o deputado Chico Preto já deram depoimentos em sessões da Assembleia dizendo que sentem que esgotou a possibilidade de investigação por parte das comissões ordinárias da Casa. E se esgotou a possibilidade de investigação com os instrumentos que as comissões ordinárias têm, não resta outro caminho que não a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, que daí teria poderes de fazer busca e apreensão de documentos, de levar coercitivamente pessoas para prestarem depoimentos, para que a gente possa verdadeiramente saber por que tem acontecido tantos apagões em Manaus. A comissão que o senhor fala é a CPI do apagão, que a gente vai abordar exatamente um pouquinho mais adiante. Agora, diretor, como é que o PROCON trabalha? Tem um setor específico para investigar empresas como a Eletrobras Amazonas Energia, Águas do Amazonas? Olha, toda relação de consumo, dentre elas a prestação de serviço de energia elétrica, essa prestação de serviço, caso ela não tenha prestada de forma satisfatória, ela é objeto da atribuição do PROCON Amazonas, porque é o órgão de defesa do consumidor. Nesse caso específico dos apagões, né, infelizmente vamos usar o plural, houve um apagão lá atrás, em novembro, houve um no início de janeiro e agora, em março, houve 2 bem próximos um do outro. Essa situação, ela confronta de forma bem clara com as normas do Código de Defesa do Consumidor. É um serviço essencial, portanto, deveria ser prestado de forma contínua, o que não está acontecendo. O que mais deixa a população ainda mais perplexa é a falta de comunicação. Na realidade, a Eletrobras Amazonas Energia, ela pouco esclarece as razões para o consumidor amazonense, para a população amazonense. E também você verifica que o tempo de duração dos apagões, que a cidade toda verifica que são bastante, é um número de horas bastante grande, são 5 horas, 4 horas. Quando a empresa informa do apagão, ela reduz esse tempo, às vezes até em minutos, o que não é verdade. São quase 2 milhões, só em Manaus, de pessoas, de testemunhas que os apagões têm sido de uma forma bem longa, bem duradoura. Esse tempo muito grande de apagão mostra, ora, uma cidade com 2 milhões de habitantes parar literalmente por 5 horas é um absurdo. Não há justificativa. Agora, deputado, há também essa falta de comunicação com a Assembleia quando fala-se em resolver ou pelo menos discutir esse problema? Na verdade, é até
cômico, se não fosse trágico. Na semana do apagão, o deputado Chico Preto realizou, através da Comissão de Gestão Pública, uma audiência pública em que estavam todos os diretores da Amazonas Energia Eletrobras. Agora, é importante, em relação ao que o doutor Guilherme disse, você me permite, Rômulo, registrar que a empresa Amazonas Energia Eletrobras reduziu em 20%, por determinação da direção executiva da Eletrobras, os contratos de manutenção de rede viva e de rede morta. De rede viva da empresa Celt e de rede morta da empresa Z5. Ora, se você reduziu em 20% os contratos de manutenção, você aumentou em 20% o risco de um apagão, o risco de uma pane. Em relação à rede morta, que é a empresa que opera quando queima um transformador, quando cai um poste, você aumentou em 20% a demora para a recomposição do sistema. Porque nós estamos falando aqui, doutor Guilherme, só de apagões que apagam a cidade inteira. Se nós levarmos em consideração ainda a suspensão de fornecimento de energia em pontos da cidade, nós veremos que a situação realmente é muito crítica de descontinuidade desse serviço. Deputado, e é justamente isso que a gente vai ver agora numa reportagem. Da Zona Leste à Zona Sul da capital, milhares de pessoas ficaram no escuro com mais um apagão aqui em Manaus. Desta vez, a falta de energia aconteceu por 2 vezes consecutivas e em menos de 24 horas. É o que vamos acompanhar nessa reportagem. O apagão desta segunda-feira começou por volta de 4 horas da madrugada e acarretou prejuízo para os usuários do sistema. Nesta padaria, a proprietária teve de suspender a produção. A gente perde pão, perde massa, perde muitas coisas, né? Esta manhã, um princípio de incêndio atingiu a usina de Mauá, na zona leste da cidade. Mas, de acordo com a empresa Eletrobras Amazonas Energia, este não teria sido o motivo do apagão desta madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito atingiu o disjuntor do sistema que leva a energia para as usinas geradoras. O incidente foi logo controlado pela própria Brigada de Incêndio da concessionária. Foi o segundo blackout em menos de 24 horas. Neste domingo, a capital do Amazonas também amanheceu sem luz. Vários pontos da cidade ficaram sem energia elétrica. Com os semáforos desligados por causa da pane, o trânsito ficou lento em muitas ruas. Nesta, a atenção teve de ser dobrada e agentes de trânsito orientavam os motoristas. Todo mundo quer passar ao mesmo tempo, né? Aí pode ocasionar algum problema, né? Você tem que estar com bastante atenção, senão você está com o seu patrimônio em jogo. Casas, postos de gasolina e supermercados, tudo ficou no escuro. Nesta farmácia, o atendimento foi feito a portas fechadas. Se levar em consideração os picos de energia, o transtorno para o consumidor é ainda maior. Só aqui no bairro Dom Pedro, zona oeste da capital, os moradores disseram que nas 2 primeiras semanas de março, a energia elétrica já foi embora pelo menos 10 vezes. Dentro da nossa casa também a gente acaba tendo, pode ter algum tipo de prejuízo, algum eletrodoméstico que pode ser queimado. Então, realmente essa falta de energia pode se tornar um problemão. Na praça de alimentação do mesmo bairro, clientes e vendedores contaram apenas com a luz do dia nublado. A dona desta lanchonete teve prejuízos. A gente perde vender suco, perde muita coisa que a gente não está vendendo. Tem coisa no freezer, queijo, carne, tudo isso prejudica. Depois disso, tentou procurar a Amazonas Energia? A gente procura, mas não resolve nada. Prejuízos que dificilmente são ressarcidos, né, doutor Guilherme? Como é que o PROCON também vai em cima da empresa, qualquer empresa que não presta um serviço de boa qualidade para o cliente, para tentar ressarci-lo de qualquer prejuízo que seja? Na realidade, o ressarcimento pecuniário não é atribuição do PROCON, essa é uma atribuição do Poder Judiciário. Qual seria o do PROCON nesse caso, então, aí? Nesse caso, por exemplo, o apagão acarreta, dentre outras situações, a queima de rádios, produtos que essa cidadã que teve um freezer danificado, ela deve inicialmente procurar a própria empresa pedindo ressarcimento, conserto ou uma disponibilidade de outro freezer da própria empresa. Caso ela não obtenha êxito desse seu pleito, ela pode procurar o PROCON Amazonas. Por quê? Porque o problema que acarretou a falha do seu freezer, o defeito do seu freezer, ocorreu em função de uma má prestação de serviço. Mas essa empresa, infelizmente, essa situação não é somente, a má prestação de serviço não é somente com a questão dos apagões. Há uma situação que está trazendo um transtorno muito grande para a população.
foi a leitura que não foi feita. Então, nos últimos meses de... Dezembro e janeiro. Não, a leitura deixou de ser feita em 3 meses de 2011. E agora, o que acarretou, quando ela apresentou as faturas agora nos meses de janeiro e fevereiro, houve um equívoco e verificou-se que naqueles 3 meses não houve leitura da empresa. Ela atribuiu um valor. Ela entende que essa situação é correta, encontra respaldo na resolução da ANEEL. Se realmente é possível isso. Agora, o que está causando um desconforto é que se a resolução da ANEEL entende que é possível atribuir um valor, tirando a média dos 12 meses, obviamente que o produto dessa média seria o produto igual àquela de um consumo normal que o consumidor fez. O que não está acontecendo. Consumidores recebem agora a fatura em janeiro e em fevereiro com um número infinitamente superior à média que ele fez no ano todinho. Diretor, vou pedir uma pausa agora, deputado, também. A gente precisa ir para um breve intervalo comercial e já voltamos. Já voltamos com o Band Cidade Entrevista deste sábado, falando sobre apagão. Mesmo com o serviço longe do ideal, os clientes foram pegos de surpresa com valores absurdos na conta de janeiro e fevereiro deste ano. Em alguns casos, o valor cobrado era 900% maior que o consumo do cliente. É o que vamos acompanhar na reportagem. Dona Fátima mostra as contas antigas de energia que sempre pagou regularmente. Valor aproximado de R$ 60. Dentro de casa, poucos eletrodomésticos, um ventilador pequeno, a geladeira, o básico. Mas a conta atual chegou no valor de R$ 271. Dona Fátima tem certeza que a leitura não está correta. Além de estar alto, eu acredito que a leitura não está correta. Porque subiu muito. Eu acredito que está errado. O medidor da moradora ainda é analógico e parte está quebrado. Fátima procurou o PROCON, onde foi orientada a levar uma carta para a Eletrobras Amazonas Energia. A notificação dá prazo de 10 dias para a solução do problema. Caso contrário, a empresa pode responder por desobediência, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, a consumidora não foi atendida. A moça me entendeu errado, está aí a senha, você está vendo. Aí o Thiago foi muito educado, disse, não, dona Fátima, a senhora tem que ir lá na Cachoeirinha. Segundo o diretor-presidente do PROCON, 99% das reclamações contra a Eletrobras Amazonas Energia são de cobrança indevida, acima da média. Alguns clientes que pagavam aproximadamente R$ 100 mensais receberam cobranças de até R$ 1.000, um aumento de 900%. A empresa responsável tentou explicar tantas denúncias na medição e o motivo da alta variação no valor das cobranças. E é bom deixar claro para o consumidor que esse problema dessa diferença de consumo só irá ocorrer no mês de fevereiro de 2012. A partir de março, a situação está regularizada e não haverá mais problema com relação a esse atributo. O PROCON orienta que os abusos devem ser denunciados, caso não seja feito um acordo entre empresa e consumidor. A empresa, no meu entendimento, tem que ter a agilidade necessária para resolver esse problema. Não pode postergar e nem apresentar essa proposta de dividir o excesso. O excesso é que tem que ser diminuído. O consumidor tem direito a pagar somente pelo que ele consumiu. Essa é a regra. Seria bom, né, deputado, se essa diferença viesse para menos, né, para a gente pagar menos, não pagar mais. Isso aqui é engraçado, né? Eles não erram nunca para menos. Nunca ninguém recebeu uma conta com valor menor do que a média que vinha recebendo anteriormente. Aí na reportagem, um dos diretores disse que esse foi um problema que aconteceu apenas lá no mês de janeiro. Mas o senhor estava colocando ainda há pouco que não é isso. Por quê? Na verdade, a empresa que fazia a leitura, ela faliu. A empresa licitada, contratada pela Amazonas Energia Eletrobras, faliu. A Amazonas Energia Eletrobras contratou uma empresa em caráter emergencial, que é quem está atuando hoje, mas é uma empresa que não tem condições de atender toda a cidade, até porque o contrato é um contrato precário, e publicou um novo edital de licitação. Infelizmente, publicou esse edital errado, publicou esse edital com um salário abaixo
do piso dos eletricitários. O Sindicato dos Eletricitários entrou na Justiça, conseguiu eliminar, essa licitação foi suspensa. Portanto, nós tendemos a ter novamente problema agora nos meses de março e abril, porque a empresa ainda não tem o processo licitatório concluído para a contratação da nova empresa. Então, as pessoas, o PROCON tem que tomar uma medida preventiva, tenho certeza que o doutor Guilherme vai fazer isso, e as pessoas têm que tomar cuidado, porque provavelmente vai acontecer de novo o problema de cobrança pela média. Diretor, eu gostaria que o senhor reforçasse para quem tem em casa o que é que deve ser feito quando essa conta vem além do normal. Essa conta deve ser encaminhada ao PROCON Amazonas, juntamente com o portador, o consumidor, deve levar seu documento pessoal, porque é necessária essa reclamação ser feita de forma presencial. E, no âmbito do PROCON, será feito o que determina o regulamento próprio. Mas o problema disso tudo é que a situação ela tomou um vulto muito grande. O próprio representante da Amazonas Energia, numa audiência pública ocorrida na Câmara Municipal de Manaus, ele, de própria voz, ele declarou que a empresa já detectou 28 mil faturas lançadas de forma equivocada. Ora, é um universo muito grande. Todas para mais, né, doutor Guilherme? Todas para mais. Não tinha nenhuma para menos. Nenhuma para menos. Todas para mais. Ele, de uma maneira, ele, o próprio, isso aí deve estar gravado nos anais da Câmara Municipal. E o que se esperava da empresa, é que ela tivesse agilidade para rever essas contas. Não pode um grupo expressivo de mais de 28 mil pessoas ficar na dependência, além dos apagões, além da leitura feita de forma equivocada, segundo o próprio representante da empresa, ficar ainda à mercê até a necessidade de levar esse caso ao PROCON. A empresa mesmo deveria ter agilidade de resolver. Isso aí estimula uma insatisfação no cliente e, ao mesmo tempo, a Assembleia trabalha em cima da possibilidade da CPI do apagão. Deputado, o que seria? Eu penso, Romulo, que todos os esforços já foram feitos. A Assembleia já dialogou, o PROCON já chamou a empresa lá. Nós precisamos de um mecanismo com autoridade política e jurídica para fazer busca e apreensão de documentos, para levar coercitivamente pessoas para prestarem depoimentos, para aí sim nós temos um diagnóstico real. Porque se fosse um apagão, o doutor Guilherme falou sobre isso no início do nosso programa aqui. Se fosse um apagão, você poderia considerar um caso fortuito, de um raio, alguma coisa. Mas um em novembro, um em dezembro, em janeiro houve um apagão e 2 agora no início de março. Portanto, está claro que existe algum problema estrutural na geração de energia elétrica feita em Manaus. E nós costumamos raciocinar sobre a lógica do problema doméstico. É incômodo, não tem ar-condicionado, não tem televisão, mas há por trás disso um problema econômico. Não há desenvolvimento econômico, nenhum Estado se desenvolve economicamente sem energia, sem geração de energia estável. Portanto, a Amazonas Energia tem represado a capacidade de desenvolvimento do nosso Estado e nós precisamos reagir. Eu acho que a CPI é o caminho. Quais os passos que estão aí para levar essa CPI para a forma concreta? Falta o quê para realmente ela ser instalada? Nós apresentamos um requerimento de CPI, já foi assinado por 4 deputados, eu, o deputado Zé Ricardo, o deputado Luiz Castro e o deputado Arthur Bisneto. Precisamos de 8 assinaturas para a instalação da CPI, mas após a assinatura desses 4, há um movimento dentro da Assembleia, coordenado por alguns deputados, de blindar a empresa. E, portanto, nós temos tido dificuldade de conseguir as 4 assinaturas. É importante que a população ajude, né, mobilizando, mandando e-mail para os deputados, ligando para os deputados, falando com os deputados lá nas redes sociais e pedindo que assinem a CPI. O presidente, que é um dos articuladores dessa blindagem, o presidente da Assembleia, ele encomendou o parecer da Procuradoria, que deu um parecer pela ilegalidade. Ora, tem CPI instalada contra a empresa de energia elétrica no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Ceará e em Alagoas. Portanto, isso é conversa, é tentar transformar em jurídico uma decisão política de não querer investigar e defender os interesses do povo do Amazonas. Como é que o PROCON, haveria a possibilidade do PROCON, de repente, fazer parte também de uma comissão parecida como essa da Assembleia, presidente? Olha, a Comissão Parlamentar de Inquérito é no âmbito da Assembleia. Ela é composta por integrantes, por deputados. O que o PROCON poderá fazer é, se em Estado, apresentar documentos, apresentar índices, apresentar o número, apresentar alguma informação. Mas a CPI
gestada pelos representantes do povo no Poder Judiciário, Poder Legislativo. Romulo, A empresa... você me permite só dizer que a empresa tem reiterado, e deve ter dito isso no PROCON também, que não tem problema de geração. Eles dizem o tempo inteiro que não tem problema de geração de energia. No entanto, por outro lado, dizem que a solução é o União de Tucuruí. Mas o União de Tucuruí é geração. Mais do que isso, o senador Eduardo Braga e a senadora Vanessa tiveram com o ministro das Minas e Energias, Edson Lobão, e saíram de lá anunciando um investimento de 1,2 bilhão de reais, investimentos esses na construção de 12 novas subestações e de uma usina com capacidade de geração de 600 megawatts. Ora, se nós não temos problema de geração, que é o que dizem os responsáveis das empresas, por que todos os investimentos são em geração? Usina é geração. Portanto, me parece que há alguma coisa que nós não conseguimos ainda saber qual é a verdade, qual é o nível de fragilidade do nosso sistema elétrico. E só uma CPI vai nos criar as condições políticas e jurídicas para chegar a essa verdade e dar essa resposta ao povo do Amazonas. Ok, deputado presidente, infelizmente estamos chegando ao fim do Band Cidade Entrevista. Mais uma vez, por favor, reforce para quem tem em casa como é que pode, de uma forma bem rápida, buscar o PROCON. Todo consumidor que se sentir prejudicado, procure o PROCON munido da sua identidade, seu documento de identificação. O PROCON atende na Praça 14, na sede, e em cada PAC, em cada PAC há um posto de atendimento do PROCON. Ok, diretor. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado também. Deputado, obrigado também pela sua presença e esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço e quero dizer que conversei com o deputado Marco Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e nós prepararemos um modelo de ação para que as pessoas, independente de terem eletrodomésticos queimados ou não, entrem com ações de indenização por danos contra a empresa Amazonas Energia Eletrobras. Em breve, essa ação estará disponível no site da Assembleia como modelo, porque até 20 salários mínimos não precisa nem de advogado. Vamos esperar, deputado. Bom, e é isso mesmo. Nós já estamos acostumados com o desserviço prestado pelas empresas que são pagas e muito bem pagas para atender necessidades básicas, como o fornecimento de água e aqui, no caso do Band Cidade Entrevista de hoje, energia elétrica. O que indigna a todos é a falta de responsabilidade que essas empresas deixam transparecer. Sempre encontram uma justificativa que é empurrada goela abaixo para o consumidor. A empresa Eletrobras Amazonas Energia, por exemplo, justifica os apagões em tempo de chuva com os raios e vendavais. No verão, a justificativa é o superaquecimento das subestações, já que o uso de ar-condicionado, nesse período, aumenta consideravelmente. Nessa história, uma dúvida fica no ar. A empresa diz que Manaus produz mais energia do que consome. Bom, se isso realmente é verdade e produz mais energia, por que ainda sofremos tantos blackouts? Aí vem outra justificativa da empresa. Os equipamentos estão desgastados. Será que a cobrança absurda de muita conta de energia, que aqui é uma das mais caras do país, não é suficiente para realizar a manutenção do sistema? Para esta pergunta, fica outra pergunta. Qual será a justificativa da empresa? Bom, para você aí que nos acompanhou nesta edição do Band Cidade Entrevista, meu muito obrigado pela audiência e companhia e até a próxima oportunidade. Até lá.